Nossa continuidade. Lucro ou propósito? Qual é a verdadeira razão de existir de uma empresa? Olha que legal, e eu estou com um time bem bacana aqui, vocês vão ver. Vamos debater essa questão numa roda de conversa. Farão parte dessa roda Andréa Tenuta, Isabelle Quirino, Luísa Nunes e Luciana Lancerotti. E para mediar, Victor Lambertucci. Sejam bem-vindos! E agora vamos falar sobre cada um deles. Andréa Tenuta, Head de Novos Negócios da Maturi. Com 42 anos e mãe da Júlia e da Bruna, é bacharel em Administração com ênfase em Marketing pela ESPM, pós-graduada e com MBA em Gestão Empresarial pela FIA-USP e cursando especialização em Gerontologia Social pelo portal do Envelhecimento e Longeviver. Possui mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, com foco em gestão de pessoas. Desde 2018, atua diretamente com o tema de DEI, diversidade, equidade e inclusão. Convivências em projetos para apoiar as organizações em diferentes estágios da sua jornada de diversidade. Desde 2020, se aprofundou no tema de diversidade etária e longevidade e foi coautora do estudo da Maturi em parceria com Ernst Young, em 2022, sobre etarismo, chamado Por que é preciso considerar pessoas 50 a mais na estratégia da força de trabalho. Em 2023, quais as expectativas dos profissionais 50 a mais sobre o mercado de trabalho? Isabelle Quirino, consultora em diversidade e inclusão na Volkswagen Financial Services, entusiasta, estudiosa e profissional da área de inclusão. Com atuação em RH desde 2008, formada em gestão de RH, com especializações em psicologia organizacional, relações étnico-raciais e gestão inclusiva. Laura Nunes, consultora em diversidade e inclusão, mulher negra, neurodivergente e pessoa com deficiência, nascida em Pilares, no Rio de Janeiro. Com 16 anos de carreira, atua há 8 anos em cargos de liderança em diversidade, equidade e inclusão, passando por empresas como IBM, Meta e Unilever. E coautora de 2 livros sobre diversidade e inclusão. É consultora de diversidade estratégica, guiada pelo propósito de transformar vidas através da inclusão no mercado de trabalho formal. Luciana Lancerotti. É designer de impacto e ex-executiva de marketing da Microsoft, com mais de 32 anos de experiência em grandes empresas. Apaixonada por solucionar problemas e liderar equipes de forma humanizada, ela se dedica a promover uma abordagem sustentável no mundo corporativo e em cada indivíduo. Professora da ESPM e UNID, mentora da Talkstars, Mulheres de Growth e Todas Group. Fundadora da Luciana Lancerotti, gestão e designer de impacto. É com você, Vitor, agora. Opa, Del, obrigado. Olá, gente, boa tarde. Salva de palmas para todo mundo. Gente, muito bom estar com vocês aqui de volta, né? Tive a oportunidade de fazer a palestra de abertura falando de tendências de RH. Não seria eu que estaria aqui agora, seria a minha sócia, diretora da Profis, a Sônia Lesse. Ela, infelizmente, não pôde comparecer, mas mandou um abraço para todo mundo. Super indico que vocês se conectem com a Sônia Lesse pelo LinkedIn. Ela é uma mulher preta que trabalha com RH e diversidade há mais de 10 anos e vem fazendo um trabalho super importante aí para construir esse mercado profissa e plural que a gente quer tanto ver, né? E fazer parte. Tá? Então, deixo aqui uma saudação para a Sônia e vou representá-la, tentar fazer jus aqui à potência que Sônia Lesse tem com essas pessoas incríveis que estão aqui do meu lado, tá bom? Bom, para quem ainda não tinha me conhecido, sou o Victor Lambertucci, meu apelido é Tucci, podem ficar à vontade para me chamar assim. Sou um homem branco, gay cis, estou de cabelo partido, usando um óculos de grau, de barba feita, estou com a camisa rosa pink aqui, com a logo da Profissas, a minha calça jeans preta, um tênis preto também, para vocês me conhecerem um pouquinho, mas ao longo da nossa conversa a gente vai poder se conhecer melhor. Eu sou sócio-diretor da Profissas, uma empresa de educação
Transformação Corporativa e Diversidade, que já vem atuando aí com mais de 200 grandes organizações, ajudando a desenvolver pessoas com as habilidades do agora, mas também construir uma cultura forte, inclusiva e de resultado dentro das organizações. Tá? E vou chamar as pessoas incríveis que estão comigo para fazer aqui a sua audiodescrição e poder se apresentar brevemente, para daí a gente partir para o nosso papo. Bora com você, Andréia. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos com um pouco de luzes na altura do meu ombro. Estou toda de verde militar, uma camiseta preta com a logo da Maturi, um tênis bege, e é isso. Isa. Eu sou Isabelle Quirino. Eu hoje estou com um vestido longo, bem estampado, tenho pele parda, bem clara, olhos castanhos, cabelos soltos bem volumosos e uso óculos. Luísa. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Luísa, sou uma mulher negra de pele parda. Estou com toda de preto, uma saia preta, uma blusa preta, um blazer bege e um tênis dourado. E uso também umas pulseiras e tenho o cabelo cacheado, dourado, com mechas douradas, californianas, como dizemos no Rio de Janeiro. Muito chique. E Luciana, para fechar nossa gente, roda. O cabelo dela é chiquérrimo, muito moderno. Desde a hora que eu cheguei, eu estou olhando. Bom, eu sou a Lu Lancerotti, eu sou uma mulher branca. Eu tenho 1,61 m, eu estou de salto, então isso engana bastante. Eu tenho olhos verdes, a maioria das pessoas também não acredita nisso, mas é verdade, é verde escuro. Eu estou usando óculos de armação grossa, eu tenho um cabelo castanho claro na altura dos ombros, estou com uma camisetinha branca, com uma jaquetinha verde militar também, então a gente está meio todo mundo aqui na mesmo Pantone, estamos super alinhadas aqui na cor, com uma calça azul bem turquesa, bem forte, que não é muito meu forte, mas hoje eu vim animada, alegre para cá, com um sapato, acho que é cinza, nude, gente. Eu sou uma menina meio desleixada com cores. Muito bom. Eu gosto de jogar futebol. Arrasou. Já trouxe aí mais uma informação legal, mas a gente vai se conhecendo, vamos ter muito para conversar. Esse painel tem uma duração um pouco mais ampliada, a gente vai conseguir ter aí mais ou menos 1 hora juntos para a gente poder bater esse papo, tá? E se conectem com a gente, você que está no online também. Pode colocar a sua atenção aqui, que eu tenho certeza que essas pessoas, essas mulheres, têm muito para trazer para a gente aqui nessa conversa, tá? E o tema desse painel é a gente falar um pouquinho sobre 2 palavrinhas que parecem, né, pessoas que são adversativas, assim, né, que são opostas, mas a nossa missão aqui é mostrar para vocês que elas podem e devem andar em conjunto, o tal do lucro e o tal do propósito, que com certeza são palavras muito conhecidas, a gente discute isso no mercado o tempo inteiro. Mas eu convido vocês também para terem um papo muito bacana sobre diversidade e inclusão. As pessoas que estão aqui têm uma experiência muito legal nessa pauta, nessa jornada, então a gente vai trazer muito também das tendências, do nosso olhar, né? Nosso olhar crítico para o quanto a gente está avançando ou não, ou deveria estar avançando aí nessa jornada. E aí eu quero começar da gente discutir um pouquinho do que abriu este evento hoje, né? Eu acho que uma frase principal, uma provocação principal que eu trouxe, pessoal, na primeira palestra, foi o seguinte: o RH deve ser focado em pessoas? O RH deve ser focado em negócios? Será que dá para ser uma coisa só? Tem que ser as 2 coisas juntas? Né? Isso se conecta muito com essa discussão aqui que está dentro do nosso painel de lucro e propósito. Aí queria chamar a Isa para contar um pouquinho para a gente, na vivência dela como consultora, passando aí por grandes organizações. Isa, dá para o RH ser só focado em pessoas ou só negócios? Como é que é isso? Se o RH não olhar para o negócio, ele não acha a pessoa certa, não vai desenvolver a pessoa adequadamente. É olhar para os 2, né? O ou não cabe aqui, como o ou também não cabe no lugar do lucro e propósito, né? Ou lucro ou propósito. Tem que caminhar lado a lado, tem que ser reunido. É isso que faz grande diferença, né? A gente tem aquela máxima no corporativo, né? A empresa é feita por pessoas, então essas pessoas têm que estar alinhadas, cientes, conscientes do que é o negócio, para onde esse negócio está caminhando. Então, tudo isso tem uma sinergia muito grande, né? E aí, transversal, eu gosto muito dessa palavra, é algo que eu tenho percebido muito recorrente durante todo o evento. Trabalhando com inclusão é uma temática que eu olho com muito apreço, é a responsabilidade, é a corresponsabilidade, é a transversalidade dos temas. Cada pessoa que está ali na companhia, ela tem que estar alinhada ao negócio, ela tem que entender como funciona, mas, ao mesmo tempo, o negócio não pode e não vai existir sem as pessoas. Então, o RH
tem que ser esse aliado no negócio através das pessoas. Muito bom. Eu vou trazer a Luísa para complementar. A Luísa também tem uma vivência em grandes corporações, né, como especialista de DEI. Queria trazer a sua visão, né, para essa junção aí, como a Isa bem colocou, do quanto a gente precisa ser, sim, né, os famosos business-centric e people-centric, né, centrado em pessoas, mas também centrado em negócios, né, Luísa? Super. Bom, pela minha experiência, passei por empresas de TI, né? Então são empresas que são bem focadas em lucro, né? Como a gente vê aí na mídia. E sim, mas é como Isa falou, a gente precisa sim ter as pessoas para gerar os lucros, né? E também pessoas conscientizadas que estão trabalhando na empresa, que têm um propósito mais focada e super direcionada para que o objetivo dela dentro da companhia, no final, é ela dar o lucro, né? Então, acho que não é uma visão meio romântica, sabe? Porque, às vezes, o RH tem uma visão assim muito romântica, como a gente estava falando aqui no início, né? Vamos abraçar a árvore. Não é... Hoje, se o RH não está linkado, e principalmente diversidade, não atua de forma estratégica, né, a gente não consegue gerar lucro e a gente não consegue ter as pessoas trabalhando felizes e com propósito. E eu acho que isso também muito se conecta até bastante, né, com a questão das práticas inclusivas, com SG total, né, porque hoje a empresa, para dar lucro, ela tem que estar com as práticas de ESG, ela tem a questão do social, a questão do meio ambiente e tudo mais. Então, ela precisa sim estar conectada. E isso também se conecta muito ao propósito para gerar lucro. Então, muito bom. E para a gente ter estrutura e continuidade nessas ações, né, pessoal, é muito importante que a gente parta de um princípio de já ter um plano estratégico vinculado a metas, a OKRs, assim como qualquer projeto ou produto que a gente vai desenvolver na empresa. Porque, senão, depois fica difícil a gente mensurar, ter esses retornos do investimento que a empresa está fazendo e comprovar, demonstrar a conexão com as demandas latentes do negócio, né? Então, essa área é mais sensível, sim, porque a gente está falando de pessoas, da vivência delas, da identidade delas e de uma série de barreiras que os nossos marcadores sociais da diferença impõem para a gente. Com certeza, é um tema mais sensível que tem que ser olhado com mais cautela, mas assim como qualquer área, departamento do negócio, ele também precisa estar vinculado a uma estratégia, a uma meta, a um resultado que está sendo buscado com aquele investimento. Porque é investimento de pessoa, de energia, de dinheiro, que é preciso para uma área de diversidade e inclusão, de ESG, de educação corporativa, realmente ser funcional, né, e agregar valor para o negócio, né? Isso é importante. E aí, pensando um pouco disso, quero trazer a Andréia para a conversa, porque a Andréia, assim como Profissas, né, tem a Maturi, que é uma empresa que visa o lucro, né, que é um negócio, mas que também é de impacto social e que gera aí um impacto muito bacana para desenvolver as pessoas, para conectar essas pessoas com o mercado de trabalho. Então, é um case real, né, André, que a gente está construindo aí a duras penas, com muita dedicação, com muita energia, mas que mostra que é possível unir propósito e lucro no desenho, no roadmap de uma empresa, né? É possível, mas as pessoas ainda confundem, né? Tem pouco repertório sobre isso, né, Tuti? Porque quando a gente fala, somos uma empresa de impacto social, e as pessoas acham que a gente é ONG, né? Então, confunde muito. E, a partir dessa confusão, como isso se desdobra nas ações práticas. E achando que também algo de impacto não pode estar vinculado com dados, com número. Muito pelo contrário, tem que estar, para estar tudo amarrado. Então, sim, é necessário estar conectado, é fundamental, na verdade, para fazer um acompanhamento e gerar transformação. Quando a gente fala assim, é difícil, mas justamente porque hoje a gente está num nível de consciência que a gente vem avançando, mas ainda, de forma geral, temos pouco repertório sobre o tema. Isso é um fato. A gente educa o mercado o tempo inteiro, concorda comigo? Diariamente, né? A cada dia nascem pessoas especialistas, né? E está tudo bem. Que bom que as pessoas estão querendo aprender sobre, mas é importante saber separar, mas saber que é necessário juntar. Muito bom, muito bom. E aí, conectando com isso, quero trazer a Luciana para a gente falar um pouco mais desse lado atitudinal, né? Como que a gente coloca no nosso dia a dia. E aí, Luciana, nos exemplos que a gente estava conversando nos bastidores, né, parte do indivíduo. A pessoa e o quanto ela se coloca nessa atitude sustentável, nessa atitude inclusiva, e a gente reverbera isso para a organização. Como a gente falou anteriormente, também precisa ter estrutura, políticas, uma governança sobre esse tema. Mas é importante ter esse olhar para o indivíduo e para o coletivo também, né?
Gente, vocês não imaginam, eu estava lá no Esquenta com elas e falei, cara, esses bichos aqui são tudo, ó, sabem tudo, adoro. Primeiro, uma aula. Acho que a gente, quando pega pessoas especialistas de mercado, e eu sou uma generalista falando de sustentabilidade, porque a minha especialização é em marketing. Fiquei 32 anos no mercado corporativo. E foi muito interessante que, antes de eu falar sobre a atitude, eu vou trazer um conceito muito importante, que acho que foi há 2 painéis atrás, se não me engano, que estava o Renato e o Gilberto, que acho que o Gilberto comentou, não sei quem assistiu, sobre a história de onde nasceu o ESG, do Triple Bottom Line. Uma das coisas que eu acho que a gente esqueceu, e a gente não esqueceu, a gente alterou como líderes e seres humanos, a gente separou a conversa financeira do social e do ambiental. Essa ruptura, ela fala muito pelo que a gente está pagando hoje, entre aspas, de ter que falar de propósito, de pessoas e de impacto financeiro. E aí vou falar de atitude, só achei importante a gente ressaltar isso, porque não existe sustentabilidade, impacto social e ambiental se não existir dinheiro, se não existir dinheiro, não existe emprego, se não existir emprego, a gente impacta a sociedade. E eu sempre gosto de voltar nessa confusão mental que eu tenho e falar, por que a gente separa essa conversa? Então, acho que muito da atitude eu vou trazer para isso. Como esse CMO, eu tinha a opção de continuar entregando só resultado, entregar número, porque esse era meu papel ali, eu tinha que entregar meta, OKRs, KPIs, chame do que quiser, ou eu tinha uma escolha de como eu fazia isso. E eu sempre tive muito um incômodo de por que na sociedade a gente maltrata o planeta, o jardim, o bicho, o ser humano, por que a gente acha que é melhor que o outro. E eu decidi montar um projeto onde eu fazia 3 perguntas muito básicas, que me levavam não só a mim, mas toda a equipe que trabalhava comigo, as agências que trabalhavam comigo e o que eu chamo de ecossistema, que é a história da pedrinha na lagoa. Eu sozinha não ia fazer. E a gente montou um catálogo. Para tudo que a gente fosse fazer de marketing, a gente fazia a pergunta, de onde veio essa mão de obra, esse produto? Para onde vai? E qual o impacto que ele tem? E quando eu coloquei isso como premissa de qualquer briefing, porque um marqueteiro começa tudo, na verdade, que todo mundo começa de um briefing, né? Chame briefing, chame conversa, kickoff, a gente chama do que quiser, né? A gente é uma sopa de letrinha. E eu percebi que isso começou a fazer tanto sentido para as pessoas que estavam ao redor, que elas começaram a ver o seguinte, é verdade, desde eu comprar só mais um brinde, será que eu não posso comprar de uma artesã? Ou será que eu não posso comprar de um grupo, e peço desculpa se eu usar termos errados, de um grupo minoritário? Será que eu não posso trabalhar com algum tipo de inclusão? Ou será que eu não posso trabalhar com um produto já reciclado para poder fazer realmente essa circularidade? E, gente, fiquem pasmos, foram 2 anos incríveis, a gente entregou os melhores projetos, subindo estande com papelão, colocando planta de poda de prefeitura. Isso são só 2 exemplos, né? Assim, tem muita coisa que a gente dá para fazer, mas eu, como líder, era a primeira pessoa que tinha que tomar essa decisão. Do que eu vou abrir mão, porque o budget é finito, as vagas são finitas, qual é o meu papel? É tomar uma decisão difícil. E aí eu tomava a decisão, então nós vamos cortar tal coisa para garantir que o copinho não é de plástico. Nós vamos diminuir a quantidade de pessoas no evento para garantir, de alguma forma, que a alimentação ou o buffet que a gente contrata tem princípios mais alinhados à sustentabilidade. Então, o meu convite, assim, muito desse meu olhar para essa conversa é o que é ser sustentável, que é muito maior do que uma agenda ESG e que cabe a cada um de nós. E essa conversa, gente, eu levo para minha casa. E aí não quero monopolizar, mas eu dei um exemplo e a gente decorre aquilo de que, assim, eu falo que até para ter uma conversa com meu filho adolescente de 16 anos, eu faço a pergunta: de onde veio, para onde vai e qual é o impacto? De onde veio a frustração dele? A forma como eu converso ele vai causar um impacto de conexão ou desconexão. Então, esse pensamento cabe para qualquer coisa que a gente faz.
Muito legal. Esse pensamento estruturado é bem interessante. Eu lembrei de uma coisa que eu costumo falar, Luciana, que conecta muito, que é o seguinte: essa jornada de inclusão, de sustentabilidade, ela é um ciclo vicioso e virtuoso. É virtuoso porque é a coisa certa a se fazer. E quando a gente faz a coisa certa, a gente sente que a gente está trabalhando por um propósito, a gente está melhorando o mundo, os espaços que a gente frequenta. E é vicioso porque quando você passa a se incomodar e não aceita simplesmente o status quo do jeito que ele é, porque sempre foi assim, mas faz bem para as pessoas. Está todo mundo tendo um espaço acolhedor, impulsionador para crescer, para entregar sua melhor energia para o negócio? Quando isso passa a te incomodar, você não consegue mais só abaixar a cabeça e seguir e fingir que não ouviu. Você se incomoda e isso torna uma atitude. E aí, como a Luciana falou, no seu dia a dia, são pequenos lampejos que você deixaria passar, deixaria para lá e que você não consegue mais, que você precisa agir, que você precisa atuar. E sim, claro que as organizações, as instituições, né, um grupo maior de pessoas, vai talvez ter uma força de mobilização muito mais, né, grandiosa, é verdade. Mas também é verdade que pequenas ações somadas geram a transformação. Então, isso de pensar que essa jornada de inclusão, de SD, de sustentabilidade, é um ciclo virtuoso e vicioso, é muito interessante. Você faz a coisa certa e você passa a se incomodar a tal ponto de se transformar em uma pessoa agente de inclusão, agente de sustentabilidade, por aí vai. Né? Boa, e para seguir nesse assunto, vou chamar a Isa de novo. A Isa, deixa o microfone mais pertinho, o pessoal não estava te ouvindo tão bem na live. Para a gente poder continuar essa conversa, pensando um pouquinho lá dentro da organização, o quanto que a cultura organizacional e a liderança têm um papel fundamental nisso que a gente está discutindo, né, Isa? Se a gente não tem uma cultura que não é só aqueles quadrinhos presos na parede, mas que também entende a vivência, outras nuances, né, que as pessoas têm dentro da organização, e funciona também como um ritual, como um mantra, como um fio condutor, né, do que a gente está construindo. E se a gente não tem a pessoa líder como uma pessoa-chave, né, na construção desse espaço impulsionador, acolhedor, sustentável, é muito difícil a gente caminhar para o mesmo lado. E aí a gente entra naquele marasmo de um tanto de ação dispersa, que no volume tem uma quantidade incrível, né, que a pessoa não consegue parar de enumerar o tanto de ação que ela está fazendo, mas quando você vai olhar para o resultado, para a efetividade, para o alinhamento com o negócio e conseguir pleitear o seu aumento de budget para o ano que vem, de orçamento, né, você acaba vendo a área sucateada, despriorizada e tudo mais. Então, principalmente isso, o papel da cultura organizacional viva, inclusiva, forte, né, e da liderança na construção disso que a gente está discutindo. Maravilhoso, Tuti. Acho que agora está no ponto certo. Com relação ao papel da cultura, ele é essencial. Assim, as pessoas estarem aculturadas com como a empresa funciona, como ela pensa, né, de que forma ela quer agir. É o jeito de ser dela, né, o jeito de fazer as coisas. Isso é super importante. A inclusão, por algum tempo, e ainda é assim, e eu percebo que está começando a mudar, é que a inclusão era vista como mais uma atividade. É mais uma parte na responsabilidade da liderança, na responsabilidade do board, na responsabilidade, né? E, na verdade, não é. E ela deve ser parte integrante. Ela não é, eu vou fazer isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Peraí, deixa eu checar se está inclusivo. Não, já faz nascer inclusivo. Já coloca as demais perspectivas, já coloca os demais referenciais técnicos ali dentro. Que depois, no final, vai dar bom. Né? Eu fiz questão de subir ali pela rampa, né? Mas é uma provocação real. Quando a gente pensa um ambiente e pensa esse ambiente para todos, não é só uma pessoa com deficiência que vai se beneficiar. Eu, que estou com o meu joelho doendinho, vou me beneficiar, várias pessoas vão se beneficiar. Quando a liderança entende que ter uma postura inclusiva dá conta de tudo e mais um pouco nas relações que ele tem que estabelecer, e isso está calçado, apoiado na cultura, é um elemento de sucesso. É fácil? Não. É muito fácil, quando a gente está pressionado, a voltar a pensar no modus operandi de sempre, né? Que não foi
programado para incluir as diferenças, pelo menos algumas diferenças. Porque até nisso o mercado ele é seletivo. Ele incluiu, sim, algumas diferenças, mas não todas. Eu trabalhei por muito tempo com contratação e eu lembro que, para algumas pessoas, o início é no dia 1º do mês. Para outras pessoas, essa pessoa é um baita talento, né? Não, deixa a pessoa entrar, depois ela tira essa uma semaninha de férias que ela tem programada e depois ela volta. Então, o mercado ele já fez essas adaptações, só que ele fez onde convinha. Só que existe esse lugar agora que bateu na porta das empresas e sinaliza, olha, tem uma galera que está de fora. Você já sabe fazer isso para quem você quer pôr para dentro. Mas você, dessa maneira, está esquecendo de uma galera muito boa que está aqui fora. Então, vamos pegar isso que você já faz, ampliar, vamos educar, vamos aprender, vamos entender, mas vamos ter a atitude. Então, acho que a liderança tem esse lugar, né, de entender muito bem a cultura, de ser esse lugar da inclusão, porque se ele pratica uma escuta ativa, ele vai usufruir daquela máxima que o mercado traz de que inclusão e diversidade trazem lucro. Não adianta a pessoa ficar lá se esgoelando para trazer a perspectiva dela, muito bem referendada, um outro elemento que vai ser positivo para o negócio, e quem está do outro lado tomando a decisão não tem uma escuta ativa. E convenhamos, líderes ou não líderes, né? A gente sabe que escuta ativa é uma habilidade muito positiva que eu não elejo com quem. Se eu tiver uma escuta ativa, vai ser positivo em qualquer relação que eu tenho, né? Então, pensar a inclusão é benéfico para todos. E, de novo, apoiado na cultura. Muito bom. Quer completar, Luísa? Fica à vontade. Eu queria, sim. Eu acho que o nosso papel aqui como RH, eu tenho uma máxima, né, que a gente costuma dizer, quando a gente não sensibiliza a pessoa, e principalmente a alta liderança, ou a liderança ali que decide na hora da contratação, enfim, quando a gente não sensibiliza pelo propósito, a gente sensibiliza pela estratégia. Mas eu acho que a gente tem que sensibilizar pelo propósito e pela estratégia, né? E eu acho que isso aqui é o lucro e o propósito, né? E o nosso papel como RH, depois é ter uma estratégia de diversidade super bem definida, que se conecte à estratégia do negócio. E eu acho que é muito trazendo um recap aqui de tudo que a gente falou desde o começo aqui do evento até agora, né, da gente estar conectado. Então, assim, você precisa entender qual é o momento da sua organização. É de crescimento, é de redução de quadro, para você conectar ali quais são os pilares que você vai fazer com que essa cultura aconteça. Porque a gente já sabe aqui, a maioria que todo mundo, a maioria que trabalha com RH já sabe que lá atrás o Google já fez aquela pesquisa lá, Projeto Aristóteles, de 2012, times de alta performance, 5 características. O primeiro é segurança psicológica. Aí é o que a Carol falou de manhã. Então, você tendo segurança psicológica, você consegue ser quem você é, você consegue dar o seu melhor ali dentro da companhia. E aí, você dando o seu melhor, você já está no seu propósito. Porque assim, você já levanta para trabalhar, já estou aqui. De se sentir incluído, aceito, sentir que você pode colocar as suas ideias sem sofrer nenhum tipo de represália, enfim. E que isso também não significa que as suas ideias vão ser aceitas, né? Não é isso. Mas você, tendo essa oportunidade, você já vive a cultura, tendo uma segurança psicológica, você vai viver a cultura inclusiva. E aí essa cultura inclusiva vai ter o time de alta performance que vai gerar o lucro. Então, eu acho que a liderança e o nosso papel como RH é muito mostrar para essa liderança que, às vezes, acha que diversidade é só o propósito e que é só mudar o mundo, enfim. Não, também, mas diversidade é um skill, é o que eu costumo dizer para as lideranças. Gente, diversidade é um skill. Se você não souber liderança inclusiva até 2030, não sou eu que estou dizendo, o Fórum Econômico do Trabalho se reuniu, disse que até 2030, para manter sua empregabilidade como líder, você vai ter que ter 8 skills. Um deles é liderança inclusiva. Então, assim, você tem que ter esse skill, né? Então, eu acho que isso complementa um pouco, porque a gente traz o propósito e a questão do lucro, e aí é um ganha-ganha. Porque, no final do dia, a gente sai para trabalhar, é um ganha-ganha, né? E todo mundo fica bem. Muito bom. E esse ponto que você trouxe da educação é muito importante. Aí vou convidar a Andréia para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem muito a ver com o nosso trabalho, né, Andréia? Que é você entendendo, como a Luísa bem colocou, que é uma competência mapeada por uma das maiores entidades, né, de habilidades profissionais, das competências que estão necessárias para o mercado, você precisa desenvolver se você quer continuar sendo uma liderança, um profissional competitivo para o mercado.
E esse desenvolvimento é uma responsabilidade compartilhada, né? A pessoa, sim, precisa ser protagonista da sua jornada de aprendizagem. A gente já tem muitos canais de informação, a internet, né? Empresas de referência como a Mature, como a Profissas, que podem te apoiar nesse desenvolvimento. Mas é também responsa da instituição, da organização, apoiar suas pessoas, suas lideranças a aprender algo que a gente estava deixando embaixo do tapete, né? E que agora a gente realmente precisa colocar como uma das prioridades do nosso desenvolvimento, né? E aí esse processo de educação estruturado é muito importante, né, gente? Não dá para a gente achar que só algumas rodas de conversa, uma cartilha ou outra, vai fazer a pessoa aprender algo que realmente ficou dentro do armário durante muito tempo, né? A gente não é diverso hoje, não. A gente é desde que a gente existe, né? E a gente avançou em vários sentidos aí de compromissos, de direitos, né? Básicos, assim, que a gente foi evoluindo ao longo das décadas. Mas a gente precisa reconhecer o cenário que a gente está. Eu sempre falo que eu gosto de ter um olhar realista otimista. Não tá bom. Tem muita coisa para mudar. O racismo está aí, a LGBTfobia está aí, né? Enfim, vários outros ismos que a gente pode colocar que são muito preocupantes e que não só são uma questão de desenvolvimento ou de acesso ao mercado de trabalho, mas muitas vezes de sobrevivência, né? De pessoas que têm marcadores que vivenciam situações mais complexas. Então, por isso é importante a gente entender como que isso tem que ser feito com critério e realmente ter uma estrutura de uma jornada de aprendizagem mensurada, com desenvolvimento, principalmente para as pessoas chaves como o RH e a liderança, mas para toda a nossa equipe realmente se desenvolver. A Andrea vai me complementar, mas eu já escutei de muitas empresas que estão há 2, 3 anos, até mais, na jornada de diversidade e inclusão e dizem que não estão vendo o resultado, que estão tendo que voltar numa situação cíclica de aprendizagem o tempo inteiro de coisas que elas acharam que já deveria estar estruturada. Eu provoco que educação é cíclica mesmo, então não ache que tem uma linha de chegada. É por isso que existe uma área de diversidade, inclusão e de educação corporativa. Você vai precisar continuar falando sobre isso para sempre, ad eterno. O que vai mudar é o formato, a profundidade, a abordagem, as temáticas que a gente discute. Mas eu concordo com a dor do RH e da liderança. Algumas coisas já deveriam estar mais evoluídas. E por que será que não estão? Aí eu vou convidar a Andrea para trazer a perspectiva dela sobre isso. Eu costumo dizer que a gente existe para um dia não ter que existir, né? Porque deveria ser óbvio, mas ainda não é, justamente por um momento de consciência, de repertório do que nós aprendemos, das narrativas sociais, do que a gente aprendeu, do que é, do que não é, de muita desconstrução de nós mesmos que hoje atuamos com isso, né? E quando você fala uma palavra que é uma jornada real. E quando eu falo real, não é numa palestra, não é num workshop, não vai ser em roda de conversa, vai ser algo com alguns processos, porque as pessoas, empresas, enfim, confundem o processo de conscientizar e o processo de instrumentalizar. Uma coisa é você, né, clarear conceitos, aprender, nossa, quais são os ismos, realmente, qual é meu pensamento racista, etarista, machista, todos os, né? Mas depois, como é que eu mudo o meu comportamento? E aí entra o que a gente está falando do papel estratégico. Como eu vou ter uma atuação estratégica? Como eu vou ter o skill de liderança inclusiva se eu não tenho uma atuação? Já sei o tema, já sei o conceito, mas, infelizmente, a gente está numa etapa bem inicial, né? Os temas ainda são muito embrionários. Então, essa consciência que você falou, né, sobre começar no eu, qual é o impacto, às vezes, até do copo plástico, essa conversa. O óbvio precisa ser dito. E de forma contínua. Então, sim, a gente está educando. É fácil a gente falar assim, porque a liderança, e coloca isso muito num lugar assim, né? A liderança, é o governo. E a gente compõe tudo isso. E em todos os ecossistemas onde nós estamos, quem tem mais consciência tem que ser agente de transformação. Não importa o cargo, não importa se eu sou da Mature, se você é da Profissa, se você, né, ter esse movimento. Eu tenho alguns amigas que falam assim: eu vou falar uma coisa que a Andrea já vai me dar bronca. Eu falo: então nem fala.
Mas, brincadeiras à parte, a pessoa já sabe que não é legal, mas ainda pensa. E esse é o processo de mudança de comportamento. Faz parte do processo do ser humano. Eu dei esse exemplo simplista, que é o que a gente faz nesse processo educacional. Por isso, não vai adiantar na data comemorativa, porque é muito comum, né? Na data comemorativa, faz um evento incrível, morre. Depois morre o tema. Não se mensura, não tem indicadores e não gera transformação. A gente sabe disso, né? Então, como sair desse lugar? É uma jornada, é um processo. Muito bom. E um parênteses importante, já passo para você. A gente não está falando que roda de conversa, palestra, workshop não é importante. Inclusive, Obrigada, contratem verdade. Mature e contratem podem contratar. Obrigada. É importante. O que a gente está querendo dizer é que ações desconexas, que não fazem parte de um planejamento estratégico, que não fazem parte dessa jornada estruturada que eu e a Andrea falamos, nada feito, né, gente? Então, assim, ter um tanto de palestra e roda de conversa e ter um plano de desenvolvimento em cultura inclusiva, em educação corporativa, de liderança, vocês conseguem compreender. É uma coisa completamente diferente, distante uma da Tuti, outra. contrata para uma palestra, a gente ensina como faz o resto, né? Com consultoria incluída. A contrata todo mundo que está aqui, então, gente. Não sei porque eu estou empreendendo, eu estou precisando ser contratada. Não sei por quê ainda. Sim, todo mundo aqui tem espaço para todo mundo. Você queria complementar, Isa? Não, quando a André comenta aqui, né, a questão das responsabilidades, dos papéis, né, que a gente terceiriza, né, o governo, a liderança. Obrigada. Então, quando você faz esse lugar, né, do fulano, você terceiriza, né? É sempre alguém menos você. É sempre externo, é sempre alheio a você. Quando, na verdade, as pessoas elas têm a oportunidade, né, de serem inclusivas nas suas próprias atitudes. Na contratação de um fornecedor, na escolha, no processo de compra, na verdade, que barreira eu coloco? É super importante esse lugar que a gente tem aqui de entender o que acontece com determinado grupo, né? Então eu entendo que para determinado marcador social, os atravessamentos que essa pessoa sofre são esses, tá? E então quem sou eu nesse processo? Que barreira eu imponho? Que parte desse processo eu perpetuo, eu repito? Então, quando você faz um processo de contratação de um fornecedor, que você coloca alguns parâmetros em que você já tem visibilidade que determinado grupo social não vai ter acessado, é mais do que você exigir. Às vezes, você vai ter que ter um lugar educativo. Talvez seja um processo de compras um pouco mais demorado, mas ele vai acontecer. Você vai patinar na primeira vez, patinar na segunda, mas depois aquilo se instrumentaliza, vira parte. Então, cada um no que faz, independente se o local onde atua tem um propósito relacionado ao tema mais forte ou não, mais estruturado ou não, mais institucionalizado ou não, a contribuição individual, tal qual o copinho, né, que eu começo ali, que eu identifico naquele lugar que o consumo está exacerbado de copinhos, né? Quando você começa nisso e vai trazendo para o teu lugar de atuação, acho que essa é uma reflexão super importante, tirar o lugar da terceirização e pensar, tá bom, se eu recruto, como eu recruto mais inclusivo? Se eu sou uma arquiteta e desenvolvo um espaço, como é que esse espaço, além de funcional, bonito, ele também é acessível? Então, como é que eu incluo essas palavras no meu escopo de atuação? Né? Na atitude. Volta de novo para o lugar da atitude. E, gente, ela é individual. Né? Então, esse lugar do terceirizar, a gente fala aqui de empresa, mas a empresa é coletivo de funcionário. Né? Então, assim, são pessoas. Então, se cada pessoa traz isso para si, e líder, claro, ele tem uma responsabilidade, um papel diferenciado que ele assume nessa posição, mas, gente, ele é CLT Premium, tá? Quando ele sair da empresa, ele vai pegar a carteirinha dele de trabalho e vai sentar lá no FGTS da Caixa Econômica para sacar. Né? Ele é também um funcionário, ele também está nesse lugar da jornada dele, mas com uma responsabilidade acentuada de que ele tem um time para trazer, mas assim não é responsabilidade exclusiva da liderança, né? É responsabilidade de cada indivíduo. É compartilhada. E assim, é coletivo porque a gente tem que traçar esse plano, ter metas claras e regras claras para que todo mundo tenha essa atitude que a gente está falando, e ao mesmo tempo é contagioso, porque se as pessoas começam a fazer, outras começam a inspirar em você.
né? É bem isso que a Andrea falou, tipo, eu ia falar, mas não vou porque a Andrea vai me xingar. É o grilinho falante ali falando, poxa, cara, é natural a gente ter pensamentos baseados em vieses inconscientes, em preconceitos, né? Em padrões mentais que a gente foi construindo durante a vida. Por isso que vem de encontro com aquilo que eu falei do incômodo. Não é que você vai parar de ter pensamentos racistas, homofóbicos, gordofóbicos e etc. da noite para o dia, sendo que isso está incrustado na sua cabeça, né? Você aprendeu dessa forma. Mas quando você entende que isso não é legal, que isso fere alguém e já é suficiente para você parar, né, de utilizar esse tipo de expressão ou de atitude, você para na sua cabeça e você não verbaliza, e você não transforma aquilo numa atitude excludente, né? É esse que é o processo de pensar e reconhecer nossos viés inconscientes para mudar o ato que você faz a partir do que se passa dentro da sua cabeça. Todas as pessoas aqui, inclusive eu e quem está sentado aqui no palco, são pessoas preconceituosas. A gente foi criado assim, a gente aprendeu dessa forma. E a gente não consegue mudar algo que a gente não toma consciência. Se eu não me reconheço como uma pessoa passível de ser preconceituosa, de ter uma prática racista, homofóbica, misógina, machista, numa sociedade que é tudo isso, eu não consigo transformar minha atitude. Então, não tenham pudor, receio de reconhecer-se como uma pessoa preconceituosa e se colocar, né, para mudar isso em você e na sociedade. Isso é muito importante. Eu vou pedir 5 segundos. À vontade. Eu tenho dislexia, esse barulho do microfone está me deixando louca. E eu imagino o pessoal online. Meninos, tem algum microfone aqui que está dando interferência? Eu não sei se é o que está sem pilha. Pelo amor de Deus, podemos tirar ele daqui? Nossa, é que eu tenho uma sensibilidade. É um chiado. Apuradíssima, vocês me desculpem. Eu não estou conseguindo escutar o que vocês falam. Isso também é inclusão. É inclusão, e a gente certíssimo. tem, raríssimas vezes a gente tem coragem de fazer uma coisa dessa, porque a gente, olha, para vocês terem ideia, eu estava assim, meu Deus, eu preciso tirar isso. E aqui eu vou devolver, porque eu cutuquei ela e falei, posso furar a fila só um minuto, senão não estou conseguindo escutar o que as pessoas estão falando. E isso vem de escutativa. A hora que causa uma distração, eu estava desconectada no barulho do microfone. Isso aí, fez Desculpa, muito bem. Obrigado. Vai lá, Luísa. Obrigado. É Precisa ter coragem. Além de Sim. consciência, é coragem, gente, porque não é fácil, né? Segurança psicológica. Obrigada. É isso. Só complementando, é porque aqui a gente está falando, a responsabilidade está no indivíduo e tudo mais, mas a gente, como RH, aí a gente tem que entender que vão ter pessoas que, ok, a gente vai promover essa mudança, mas que também, dentro das organizações que a gente vive, é um reflexo da sociedade, né? Por mais que a gente faça um trabalho incrível, maravilhoso, ali a gente vai ter os convertidos, como eu costumo dizer, e os não convertidos, né? O nosso papel é estar falando para os não convertidos e convertê-los. Mas, se a gente não conseguir, eu acho que a pessoa só tem que entender, é por isso que a importância de D&I ser estratégico e estar conectado não somente à área de D&I ou à área de RH, e sim a todas as áreas da companhia. Porque D&I trabalha-se junto com compliance, que trabalha-se junto com jurídico, porque é com business partner, porque é num momento desse que você tem políticas que te asseguram que esse tipo de comportamento exclusivo você pode pensar, você só não pode reproduzir. Então, eu acho que isso também é importante aqui de compartilhar com vocês, para que a gente saiba que a gente também não está sozinho, porque, às vezes, a gente, como D&I, acha que a gente vai ser agente de mudança e que... Não vai. Sozinho a gente não vai conseguir. A questão dos letramentos, eu costumo dizer que, para toda objeção, né, porque eu sou quase uma operadora ativa de call center quando eu vou falar com um gestor para abrir uma vaga afirmativa, né? Então, eu já tenho todas as objeções. Então, para resposta para todas as objeções, mas olha, eu não vou conseguir contratar porque eu não tenho letramento. Eu não sei vocês, mas assim, no decorrer da minha carreira, eu sempre escuto que não dá para abrir a vaga afirmativa porque não tem letramento, como se letramento fosse resolver todos os problemas do universo. E não é isso. Então, por isso que D&I tem que ser estratégico e estar conectada à área de negócio, à área de learning. Qual que é a estratégia de desenvolvimento para a sua companhia naquele ano? Vamos desenvolver, porque vamos abrir uma filial de marketing. Dentro de marketing, você vai trazer algo relacionado à diversidade? Então, as vagas vão ser afirmativas. Então, por isso que é importante D&I estar ali sendo reconhecido de forma estratégica, porque a gente vai estar na mesa da decisão. E isso é muito importante, tanto quando você vai expandir ou quando você vai ter um layoff. Porque você precisa entender, porque senão todo o trabalho que é feito e que traz inovação, que traz lucro, que traz representatividade, que muda a vida de pessoas, né, e que transforma o propósito, que dá lucro e tudo, vai
Você perde todo o trabalho, investimento, dinheiro, tempo, se você não está na mesa de decisão. E a gente só está na mesa de decisão se a gente levar número, se a gente... Eu falo, eu sou a Lulu Business Case. Porque, para tudo, eu tenho um business case na vida. Então, é sobre isso. A gente tem que estar conectado com tudo, porque D&I é reputação do negócio, reputação da marca, reputação da marca empregadora. É uma série, não é mais só você não atingiu a meta, né? É muito mais do que isso. E quando você coloca isso num business case, sobe isso em real e multiplica, divide pelo dólar ou pelo euro, eles costumam geralmente serem muito sensibilizados. Tuti, vou fazer um complemento de algo que vocês trouxeram, e aí muito como uma ex-executiva na liderança, a importância dessa questão. A hora que vocês falam de letramento, de learning, de plataforma, a gente tem que todo ano fazer, de alguma forma, aprender a vender um novo produto. Tecnologia, gente, se alguém aqui não está se atualizando a cada 2 meses, 3 meses, está super ultrapassado. É que a gente ainda coloca como opcional, né? Ah, não, mas... Então, assim, eu sou muito da linha de falar, assim como a gente treina as pessoas em todas as capacidades que a gente tem dentro da empresa, porque nenhum vendedor consegue ser bom vendedor se ele não conhecer o produto. Assim como ele não vai, nenhum líder, nenhum ser humano vai conseguir ser inclusivo se ele não for treinado na constância. Então, quando você fala de jornada, eu falo, gente, todo mundo aqui mexe com AI generativa? Há 1 ano e 8 meses não existia isso no mercado. Estava lá ainda na Microsoft, gente. A gente sabia mexer, porque a gente estava falando 10 anos na frente, mas quando chegou no mercado, ninguém sabia. A gente treina as pessoas. E tem uma sensibilidade de diversidade, equidade e inclusão, que eu particularmente gosto muito. Ela é tão ampla que, muitas vezes, as pessoas, os líderes, as pessoas têm medo. Eu estava até comentando isso lá na sala de almoço com as pessoas. Só assim, como eu não sei lidar, eu vou me afugentar disso, eu vou fugir. Isso precisa ser acolhido. Tá? Isso é muito importante. Eu vou trazer ressalva, porque uma das coisas que eu até anotei aqui é a história de linguagem simples. É tão difícil, e essa é a única coisa que a gente não consegue fazer. Por quê? Porque, como ser humano, a gente quer parecer superior. A gente está sempre em linha de ataque dentro do corporativo. Eu mesmo sentava numa reunião, super, às vezes, no mercado agressivo. É o que você falou, Lu. A gente vende tech, gente, faca na caveira, literalmente. Desculpa, nem resolver. Resolve, traz resultado, corta eficiência sobre eficiência. Na hora que você senta, a probabilidade, primeiro, de você não estar com escutativa é enorme. Porque você... Gente, é o que estava acontecendo comigo no microfone. Eu não estava escutando, eu estava me preparando para responder. Ponto. Perdemos 90% da sala numa reunião. O segundo eu vou complicar o que eu falo com o máximo de jargões da minha área, em termos em outra língua, para garantir que eu não vou ser questionado. Aí você imagina a hora que junta isso com diversidade, equidade e inclusão. Gente, e se eu vou me expor aqui? E se eu falo para uma pessoa preta e ela fala, mas eu não sou preta, eu sou negra? Eu falo, meu Deus, ferrou, eu não sei me comportar. A probabilidade de erro é enorme. Com toda a permissão, vamos trabalhar cada vez mais treino constante e menos apontação de dedo, porque está muito difícil também com excesso de crítica. Eu acho que todos os indicadores que eu consegui, todas as estratégias que eu implementei, os sucessos nas ações, foi muito dessa escutativa e de entrar com a alta liderança, porque assim, eles realmente não estão acostumados, vivem numa bolha. Você imagina, o ano é 2024, a gente está falando de pessoas com deficiência, de uma lei de cota de 34 anos, mas a pessoa não sabe se é deficiente, PCD, PNE. Tudo bem, a gente não estuda com pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência estão saindo agora, né, de uns anos para cá. A gente não tem o hábito... geralmente, essas pessoas que são C-levels, CFOs, CMOs, CTOs, vivem, todos os COOs, são pessoas que vêm de uma outra realidade. E a gente costuma dizer, puxa, fulano vive numa bolha, será que não vê televisão? Não, não vê. E eu acho que o nosso papel como RH, e principalmente como diversidade, é entender que cada um está numa etapa ali do tabuleiro. E, sim, para a gente pode ser muito cansativo, porque isso faz parte do nosso trabalho, a gente ficar ouvindo toda hora. Mas, às vezes, eu estou perdendo um aliado, porque eu vou precisar dessa pessoa como minha aliada, às vezes interrompendo ela numa reunião. Olha, você falou errado. Por favor, corrija, é pessoa com deficiência, não é deficiente. Dá uma pingada. Dá uma pingada. Existem momentos que você vai ter que fazer isso, tudo bem. Mas ali eu acolho, e tudo bem falar. Eu já chego assim, olha, aqui
Você pode falar do que você quiser, do jeito que você quiser. Você não vai estar sendo julgado e a pessoa fica, ai, jura? Ah, então tá bom. Porque é o julgamento. E eu acho que é isso, esse acolhimento. Aí a gente fica, ai, mas entra no Google. Tá bom, mas assim, você vai ter que implementar a estratégia, você vai ter que fazer com que aquela pessoa vire uma vaga afirmativa. Gente, eu não vou pedir para ela entrar no Google, porque assim, se ela entrar no Google, ela não vai abrir aquela vaga afirmativa e eu não vou mudar a vida de uma pessoa, de uma geração, de uma família, sabe? Então, eu acho que a gente também, como agente de transformação que a gente tem que entender que, às vezes, o nosso papel é ali. A gente escuta, aí absorve... Aquele sorriso. Tenham que paciência. Ótimo. Tenham paciência. Tipo, você escuta o mais absurdo. Gente, tudo bem. Assim, calm down. Depois, se você tiver abertura, você fala com a pessoa, você dá o feedback, mas entra ali focado. Cara, eu preciso aqui alinhar uma vaga, eu preciso que essa pessoa faça uma vaga afirmativa. É isso. Pensa no impacto que você vai estar causando, sabe? Sim, só para amarrar algumas coisas aqui, a gente deixar uns minutinhos para perguntas. Aí, pessoal, se tiver pergunta, já nos avisa por aqui. É bem importante, existem algumas linhas tênues aqui do que a gente está falando, pessoal, que uma coisa não invalida a outra, mas a gente tem que entender onde cada uma se encaixa. Assim. Quando a gente fala da questão individual, né, da responsabilidade individual, é muito mais sobre aquela questão do incômodo, de no meu dia a dia eu pensar atitudes que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente, né? É uma comunicação com tato, é uma atitude, uma piada que eu fazia que eu vou deixar de fazer, é pensar um pouco mais no que eu vou falar, isso é individual. Mas isso não tira parte da organização, da alta liderança, de ter uma governança, uma fiscalização, uma estrutura, um canal de escuta, uma política clara para garantir equidade, né, diversidade e inclusão dentro da companhia. Essas coisas andam juntas, tá? Então, de forma alguma, a responsa é só do individual, mas é também. Então, a gente tem que olhar para cada coisa dessa como uma peça de um quebra-cabeça que a gente está montando, né? Porque todas são verdades, fazem parte dessa jornada de construção que a gente está falando. Então, isso é muito importante da gente ter bastante nítido assim em nossa mente, tá? A gente tem perguntas? Tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Temos uma pergunta ali. Não precisa ter medo da gente. Estamos longe. Olá, boa tarde. Eu sou Paloma Dias. Eu sou psicóloga, atuo com palestras também. E me senti representada por esse painel, que até o momento, se vocês derem um 360 aqui, nós somos poucas pessoas pretas. O que eu gostaria de falar sobre a questão do indivíduo que vocês trouxeram é que, como psicóloga, eu tenho 95% dos meus pacientes que trazem a queixa de não conseguirem suportar a responsabilidade de ensinar o letramento ao outro. Todos têm a sua responsabilidade. Quando a gente entra no corporativo, o mínimo que a gente espera da autogestão é que eles saibam. Porque, se eles não sabem, o que eles estão fazendo em cargo de autogestão. Tá? E esse processo gera o adoecimento nos colaboradores que vão para a terapia para falar que eles não sabem como lidar com quem deveria ter o letramento. E eles acabam absorvendo essa responsabilidade para eles. Então, para Imagino que é esse focal. Então, só para ficar um pouco mais justo, é interessante que cada um assuma, sim, sua responsabilidade, mas a autoliderança ganha muito bem para isso. Eles precisam saber disso, eles têm essa responsabilidade. Porque, na hora de barrar o RH, quem barra é a autoliderança. E aí o profissional do RH vai parar em sala de terapia porque o gestor olhou para ele e falou assim, mas por que você quer contratar uma pessoa trans? Mas por quê? Como assim? Mas por quê? Você tem que explicar por A mais B. Então, só reforçando isso que você trouxe da responsabilidade de todos, mas a empresa, sim, ela tem uma responsabilidade maior. Com certeza. Como você chama mesmo? Paloma Dias. Paloma, muito obrigado pela contribuição. E lembrando que era para ter só mulheres nesse painel e mais uma mulher preta aqui. Eu só estou substituindo por questão de saúde, mas concordo muito. Obrigado pela colocação, não só aqui, em vários eventos de RH,
e eventos de tudo, de marketing, etc., a gente ainda vê os mesmos grupos ocupando o palco. E isso também tem a ver com a intencionalidade que a gente falou aqui. Na hora que você vai fazer um evento e contratar palestrantes e chamar porta-vozes, você também está olhando para a inclusão e diversidade, né? Isso é importante também. Obrigado. E com certeza, tá? Eu acho que isso é importantíssimo. Assim. No nosso papel aqui, o pessoal vai concordar comigo, sim, a gente tem que ter diplomacia, sim, a gente tem que saber ter escutativa e, às vezes, entender quais brigas a gente vai comprar em qual momento, né, que foi o que a Luísa bem trouxe ali na colocação dela, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem um papel fundamental, e é uma skill muito importante, uma habilidade muito importante de persuasão e negociação e de confrontar ideias. Não existe mudança sem confronto, tá? A gente não quer criar um ambiente ruim, desgastante, a gente quer sim tentar mostrar o lado da inovação, do lucro, né, do resultado, mas sim, a gente vai ter momentos de confrontamento, vai ter conversas difíceis e complexas. E se a gente não está tendo essas conversas, se não está gerando incômodo, não está gerando mudança real. Então, a Paloma colocou uma coisa muito importante. Alguém quer? A Paloma devia estar com a gente conversando ali Sim, nos bastidores, porque nós falávamos disso, né, dessa responsabilidade que se deposita sobre o outro, dele te ensinar como se ele falasse em nome de todos, né? E cada pessoa está enfrentando a sua vida, as suas questões. Às vezes a pessoa é isso, tal qual o colega do lado, ela só quer chegar lá, cumprir o trabalho dela, sentir que ela está fazendo algo bacana, que ela está, né, intelectualmente ali produzindo, que ela está recebendo a graninha dela, fazendo os planos para o futuro. Ela não tem o dever ou a obrigação, né, de letrar o outro, né, vamos usar aqui a expressão letrar, mas ela não tem essa responsabilidade. Primeiro, porque ela fala sobre a realidade dela, sobre a sua própria vida. E esse ponto que você traz, eu acho que é uma reflexão geral, né? E eu responsabilizo ali, em partes, como a gente acabou entrando no mercado. Houve um movimento que dizia assim, não, traz e a gente vai aprendendo com as pessoas, né? Houve, né? Não vou fazer de leviana, houve esse movimento dentro, né, de muitas ações de inclusão. E com isso, você fala, não, então fica fácil, eu trago e a pessoa me ensina. Não. Se eu não faço isso com uma outra pessoa, por que com aquela que pertence a algum marcador social da diferença, né, que traz algum marcador social, por que eu faço isso com ela? Então, eu acho que isso é uma reflexão para líderes, para RHs, para pessoas que promovem, né, e que buscam promover também a inclusão nesse lugar formativo, porque o líder, quando assume a cadeira de líder, né, a liderança de maneira geral, ela tem que entender de negócio, EBITDA, de balanço, de lucro, de gestão de pessoas. Ela tem que aprender sobre o negócio da empresa. O diálogo dela é outro. E ela vai ter que entender também de diversidade humana, né? Faz parte. Do mesmo jeito que ela vem aprendendo ESG, do mesmo jeito que aprendeu inovação e tantas outras habilidades, o que volta para esse lugar que a gente falou muito da educação, né? E aí, educação como corresponsabilidade de uma busca individual, da empresa promovendo, né, das próprias áreas, né, trabalhando para conhecer mais, mas acho que você devia ter ficado com a gente ali nas conversas, que a gente falou muito disso, né? É bacana que você levantou esse ponto, porque acho que é uma reflexão para todos os profissionais, não só lideranças, mas também de RH. Quer complementar? Só complementando aqui para a gente que trabalha com RH, eu acho que isso que a Paloma trouxe é muito reflexo do que os grupos de afinidade dentro das empresas, o grupo de afinidade hoje escuta, tem esse papel também desse acolhimento e de ouvir muitas situações, né? Então, eu queria compartilhar para que a gente que trabalha com RH e muitas consultorias também que eu faço, a importância dos líderes dos grupos de afinidade terem apoio emocional, de saúde mental. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso quando for fazer uma reestruturação de um grupo de afinidade ou quando for implementar um grupo de afinidade, a gente valorizar essas pessoas que estão lá trabalhando de forma voluntária, depende da sua empresa, né, de qual a metodologia,
ou se esse trabalho que ela vai estar linkado à performance, aí ela vai estar trabalhando por propósito e lucro, enfim. Mas a importância que a gente tem que dar aos líderes dos grupos de afinidade, gente. Essas reuniões são reuniões que eu até coloco que eu, como diversidade RH, eu não participo, porque eu acho que ali é um local de vulnerabilidade ali do grupo, e se eu participar não vai adiantar, eu vou ser vista como RH e eu vou perder aquela segurança psicológica, mas eu estou muito alinhada sempre com os líderes, porque se acontece algum tipo dessa situação, eles me trazem, e aí a gente trata isso de uma forma individual, enfim, mas a gente começa a observar isso. Então, assim, a importância e a conexão que a gente tem que ter com os líderes dos grupos de afinidade, assim, é sair para almoçar, chamar para happy hour, é conversar, é estar conectado com essas pessoas, sabe? É colocar na agenda uma governança para falar com eles. Concordo com você, rápido, prometo. Mas você está trazendo aqui uma realidade de quando já tem uma governança de grupo, né? Sim. Muitas vezes nem existe essa estrutura. Está aquém dessa conversa, né? Sim. Boa. Não, tranquilo. Vamos lá, que tem umas 3 perguntas, né? Mais perguntas tem mais alguém aqui? Temos aqui na frente. Olá, tudo bem? Pessoas novas. Não, acho que tem uma questão que acho que é bem relevante quando a gente está falando sobre diversidade e inclusão e saltar para o próximo passo, né? Eu também represento uma consultoria, estou aqui representando o Fundo Aguibara, um fundo de mulheres negras e que trabalha agora com consultoria focada em mulheres negras. Eu acho que, primeiro, estar num evento de RH é relevante para a gente dizer que é impressionante que a gente tenha vivido e continue vivendo em 2024, falando que a gente precisa saber de gestão de pessoas, entendendo que elas devem ser tratadas de maneiras iguais, sendo que elas sempre foram diferentes, né? Então, como que você concebe que você trabalhe com gestão de pessoas e acha que existe um padrão absoluto para você fazer isso, né? Então, acho que já é um ponto para ser levado adiante. Mas, pensando no que a gente tem construído, em toda a tecnologia, em toda essa mudança que a gente está recorrendo tanto a todo tempo, né, e exigindo tanto das nossas lideranças, e exigindo que todas as pessoas da empresa sejam lideranças, acho que eu quero agradecer esse painel e trazer como relevante esse nosso pensamento, de dizer que investir em diversidade é estratégia de negócio também, porque as pessoas que estão ali, quando a gente faz diversidade de verdade, a gente está amadurecendo os times. A gente está desenvolvendo aquelas pessoas para terem conversas francas, para construírem conjuntamente. Isso não tem a ver só comigo, que sou uma mulher negra, mas isso tem a ver com todo esse time conseguir ter maturidade para desenvolver, para produzir, para criar. E isso faz diferença. Então, ver o trabalho de vocês aqui também, trazer a experiência de vocês, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês nisso, sobre cases que vocês possam trazer para complementar o que a gente tem, mas é isso, é sobre como a gente dá um salto de qualidade, de maturidade nessa empresa que tem medo de dizer, eu não sei se é preto ou negro, e aí eu não faço absolutamente nada, porque eu não sei dizer se é preto ou negro, né? Então, como que a gente consegue levar para o próximo nível toda uma mentalidade de diversidade e inclusão que vai dar saltos não só na inclusão, mas vai dar salto em toda uma performance daquele time. Só disse seu nome pra gente. Eu sou a Roberta Calisto, do Fundo Aguibara. Boa, Roberta. Eu já vou passar para vocês. Só para falar, a Roberta estava lá no almoço, então ela não vale que ela está roubando nessa brincadeira. Ela já participou do Petit Comitê. Participou do Petit. Não, mas rapidamente, Roberta, acho super pertinente. Com certeza o pessoal que vai ter vários cases para trazer, né? O que eu acho legal de pensar sobre a sua fala é o seguinte, e eu vou até conectar com uma coisa que a Luciana trouxe e as pessoas complementaram aqui também. Como tudo que a gente vai implementar na empresa, a gente tem que saber que vai ter desgaste, que vai ter mobilização, que vai precisar de investimento, que vai ter erro, que vai ter teto de vidro, né? Inovação foi assim, né? Tem décadas aí que a gente realmente começou a estruturar o que é inovação nas companhias. Aí vem o ESG e as pessoas estão assim, tateando a ESG, não entendendo muito bem o que significa, confundindo com sustentabilidade, e assim vai. Então, assim, claro, igual a gente falou, né, e eu frisei aqui, quando a gente fala assim, de pessoas, da vivência, da identidade delas, no mundo excludente, é um tema mais, né, que tem que ter mais cautela, que tem mais sensibilidade. Não dá para simplesmente comparar, igual a inovação. Não é igual, é diferente, né? E é sobre diferença que a gente está falando. Mas a gente tem que realmente colocar a cara a tapa. A gente tem que saber que a gente vai errar. A gente tem que saber que a gente é preconceituoso. A gente tem que tomar consciência e assumir isso. É só quando a gente assume, dá a cara a tapa e fala, cara, eu vou errar, eu vou ser preconceituoso, eu vou ter uma atitude não inclusiva, mas eu estou realmente comprometido a fazer essa jornada acontecer.
Então, assim como a gente tem coragem e assume, né, em outras searas do negócio, a gente precisa assumir isso com a diversidade e inclusão. E, por último, é uma habilidade humana. Mais do que saber sobre diversidade e inclusão, os conceitos, é uma habilidade humana, como você bem disse, de se comunicar, de se relacionar, de resolver problemas, de inovar, de criar. Se a gente coloca ela dentro de uma competência, de um conjunto de competências humanas, para a gente criar mais negócio e resultado, a gente para de olhar com tanto medo e receio e começa a colocar a mão na massa, né? Eu queria trazer um olhar aqui, que você comenta de cases, e eu fiquei aqui muito pensando, olha a potência que é esse painel, onde no evento de RH, quem fez a curadoria está de muito parabéns, trazendo uma pessoa com olhar de marketing, com especialistas com vivências do mundo corporativo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de cases, é ter um olhar sistêmico. Não é só falar de gestão de pessoas, de um olhar inclusivo, da liderança, e sim como isso se dá de ponta a ponta. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, lá na ponta, como vai ser desenvolvimento de produto? Porque a hora que a gente está falando de ter uma atitude inclusiva dentro de casa, é como eu vou atender esse público consumidor. E aqui está essa potência de conversa. Então, todos os cases de sucesso, a gente poderia ficar aqui horas falando de cases de sucesso, é quando a gente olha esses indicadores de ponta a ponta, não somente olhar interno. E eu acho isso muito potente trazer em um evento que é de RH, quando tem um viés que a conversa é só para dentro, né? Então, acho que eu queria trazer essa provocação, que eu estou com isso aqui, que eu estou achando incrível essa conversa. Eu vou pegar, porque eu vou juntar o que a Paloma trouxe com você, Roberta, e foi ótimo, né? Eu falo que o universo está rápido, ele vai acelerando tudo que eles vão falando, assim, tipo, ela deu gancho. Me lembrou muito a questão da PNL. E eu não sou, de novo, né, da parte de RH, mas assim, uma das coisas que, para mim, foi um clique, uma virada de chave, foi quando eu entendi que todo ser humano parte de um ponto que ele acha que ele está fazendo o melhor possível. E quando eu entendi isso, e eu tenho feito um exercício diário, gente, na verdade eu faço isso a cada 5 segundos, de sair do julgamento e da crítica e tentar realmente ser empática verdadeiramente, eu vou para aquele lugar dizendo, essa pessoa está fazendo o melhor que ela consegue com as informações que ela consegue. Independente, gente, se é estagiário, presidente de empresa, ela... tirando os 10% dos psico, né, louco, psicopata louco, gente, estamos falando aqui de ser humano, mas estamos falando de um percentual normal, a gente parte da falta de conhecimento. E isso não tem a ver com cargo. E eu fiquei muito, Paloma, porque assim, não tem como, né? Quando você falou de um líder, tem que, na verdade, a gente deveria ter dever de saber isso. Só que a gente ainda não é preparado para chegar num cargo de liderança. Normalmente, um líder chega lá arremessado, desculpa, RH, essa é a verdade absoluta. E aí a gente tem que, mais ou menos, 65 coisas, além de tem que saber lidar com pessoas, que é o que a gente menos sabe. Gente, não é meu caso, pelo amor de Deus, vocês falarem com qualquer pessoa que trabalhou comigo, graças a Deus, vocês podem abrir o LinkedIn, vocês vão ver que eles me amam, eles mandam coração. É verdade, tá, gente? Não estou falando... Mas isso é muito... Eu volto para o indivíduo. Não está fácil. E eu acho que eu peço licença para fazer esse papel do líder que só tomava porrada, gente. A verdade é essa. O tem que é a primeira coisa que causa medo num líder. Então, acolher, que acho que é um pouco o que a Lu trouxe, tem que educar? Não, nós devemos educar as pessoas. Bom, eu vou fazer 50 semana que vem. Essa geração para cima, que é normalmente o C-level, que a gente está falando na maioria das empresas, tá, gente? Aqui todo mundo generalizando. São pessoas que não vieram dessa base de educação. Pelo contrário, a gente foi muito discriminado com várias situações. Então, eu me sinto no dever de treinar os meus filhos, dar letramento para eles do que é ser inclusivo. Porque se com o meu de 11 e de 16 eu não estiver tendo esse olhar, eu estou falhando como ser humano. Eu tenho um pai de 82 que tem Alzheimer. Você imagina eu ter que ter essa briga com ele? Então, e é ex-militar, obviamente machista. Então, eu acho que toda essa conversa é para vocês também, que acho que tem muita gente jovem aqui, lembrar que a gente, com a história de multigeração hoje, de falar das 5 gerações no mercado, nós estamos lidando com um momento de muitos pensamentos diferentes. E, Paloma,
Tem muita gente doente, inclusive altos executivos, assustadoramente, gente. As pessoas estão colapsando e é por isso que eu adoro essa conversa, porque a hora que a gente entender esse conceito, e quando eu falo de ser sustentável, não tem a ver com o meio ambiente. Ser sustentável, ele fala mental, espiritual, físico, financeiro, gente, tudo. E aí a gente vira e fala, nós, como seres humanos, estamos doentes, porque a gente ainda não foi treinado para isso. Então, aí eu falo que a parte de letramento, isso sim é obrigatoriedade de todo mundo. A gente tem que ter letramento em todas as áreas. Mas eu me sinto na obrigação de, como líder, desculpa, Sim. trazer isso, porque é uma realidade muito, muito difícil que está se acontecendo também. Não, é isso que é o mais legal, que foi o que o André bem pontuou. A gente tem aqui vários locais de experiência, né, e de abordagens, de percepção, que são muito importantes, e nenhum é mais certo ou errado. Mas a gente tem que olhar para todos eles em cima da mesa, né, como cartas, para que a gente possa entender os contextos com um pouquinho mais assim de parcimônia, de responsabilidade, né, porque para não generalizar também, que tudo é porque o líder não está fazendo o seu papel. Poxa, a organização está preparando esse líder ou está jogando ele para nadar com os jacarés e ele que se resolva, né? Então, é importante olhar para todas essas lacunas, essas cenas da construção dessa história que a gente está querendo montar aqui. Não tem uma resposta só, não é simples, é complexo, né? Mas tudo isso tem que ser considerado. Dá tempo de responder mais alguma? Temos mais 5 minutos. Beleza. Cadê? Vamos lá. Janaína Poliquete. Hoje, qual é o maior obstáculo que atrapalha as organizações na inclusão? Posso responder de novo? Posso falar? Pressão por resultado. Gente, isso é verdade. Eu tinha um time basicamente inclusivo, tá? Vocês podem pick and play, como eu já joga para cima, tinha um pouco do que vocês quiserem. Toda vez que eu tomava a decisão de trazer alguém que não estava 100% tecnicamente capacitado, a pergunta que eu tomava de cima, sabe qual era? Você vai entregar resultado? Aí vem o líder. Aí eu concordo. Aí é, que a gente fala em inglês, é shame on me, cara. Aí é no meu peito. Aí é, eu vou assumir essa responsabilidade. Se essa pessoa não entregar, eu arco com essa consequência. Sabe a importância de um líder chegar no time inteiro e falar, nós vamos trazer pessoas diferentes, porque somos todos diferentes, mas como time a gente vai se backupear, a gente vai se blindar, a gente vai pular no parquinho do outro para ajudar a preparar essa pessoa. Aí, é no líder, literalmente, tá? Então, adorei essa pergunta. Faca no dente. Mas quando você fala do líder, é justamente ter repertório para saber defender. Isso. E daí... Oi? Quê? Não. É que a gente já tá no papo aqui. Gente, é isso. O almoço foi essa loucura. Eu fiquei quietinha lá, só escutando elas. Não, é que quando você traz isso, eu brinquei aqui fora do microfone. Qual é o maior obstáculo? Eu brinquei, o RH vai me matar. São as pessoas. Mas, na verdade, as pessoas são a solução, mas as pessoas são, muitas vezes, né, o que gera o problema. Brincadeiras à parte, a busca pelo resultado e a pressão pelo resultado é a liderança ir lá bater no peito e defender, mas, para isso, tem que ter repertório. E, para ter repertório, cai no que a gente está discutindo aqui. Né? Então, como a liderança vai falar, eu vou comprar essa briga, mas às vezes não consegue. Sabe que precisa, mas não sabe contar essa história. Mais do que contar a história, executar essa história. E daí é a pergunta de $milhões. Sim, e tem que ter essa retaguarda da alta liderança, dos acionistas, de quem está lá no topo também. Perfeito. Porque se não for uma métrica de negócio, parte das metas do board de ser mais inclusivo, não adianta também só jogar para a liderança imediata do board tomar conta disso. Daí né? a conversa estratégica. Eu adicionaria mais um elemento, porque, na verdade, não tem uma razão, né, que dificulte a inclusão, mas um pouquinho de cada uma dessas. Isso que também conecta com a pergunta que a Roberta trouxe, é a questão de educação formal mesmo sobre temáticas de inclusão. A gente fala muito de diversidade e é importante conhecer a diversidade humana, mas o que eu faço com isso se eu não sei tecnicamente como lidar, né? Então, um exemplo, não vou chamar de case de sucesso, mas eu acho que um case muito próspero que eu tenho vivido é esse lugar de chamar as pessoas dentro da sua própria expertise e atuar na sua responsabilidade dentro do que ela faz. Então, quando eu chamo um SESMIT
e apresento para eles o contexto do modelo biopsicossocial de saúde e de deficiência, eu estou mexendo no processo, eu estou tornando o processo mais inclusivo, um processo que aí o letramento de verdade acontece. Eu conheço sobre raça, eu sei, por exemplo, questões de saúde como anemia falciforme, que tem o maior número, acomete muito mais pessoas negras. Então, se esse médico do trabalho ele olha para o laudo dessa pessoa e ele fala, peraí, vários afastamentos, os últimos exames sempre ferritina baixa, ferro baixo, tudo baixo, mas ele não olha a raça dessa pessoa, talvez ele redirecione, sua alimentação não está boa, toma aqui um ferrinho que está tudo bem. Quando, na verdade, o problema da anemia falciforme, gente, ele é tão impactante que existe uma política pública na saúde para tratamentos específicos de anemia falciforme, que é o conhecimento que eu espero que uma assistente social, na sua conduta inclusiva, contemple a diferença. Então, se eu olho o modelo biopsicossocial e eu trabalho lá, porque eu não faço admissional, eu não faço os exames, gente, eu não faço demissional, não faço nada disso. Eu falo que o profissional de D&I, ele é o maior político que tem, político no sentido essência da palavra, tá, gente? Não no pejorativo. Mas é essa pessoa do relacionamento. Fala, você já viu isso? Você viu que a NR1 agora vai, a partir de março, acolher a questão psicossocial e não só biológica? Você está pronto para esse processo, pessoal de segurança do trabalho, né? Então, eu acho que esse gap técnico de apropriação de como ser inclusivo naquilo que você faz, eu bato muito nessa tecla, quando a gente mexe nisso, talvez seja um case de prosperidade, e, na contrapartida, não ter esse conhecimento é um dos impeditivos do processo de inclusão, junto com o que todo mundo trouxe aqui. Boa, e a gente começa isso com perguntas, né? Primeiro escutando as pessoas envolvidas sobre a experiência delas e perguntando qual é a política que existe, qual não existe, qual deveria existir. E nesse papel político, que eu também chamo de provocador, provocativo, né? Que é de provocar todas as áreas e essa cadeia toda sobre o quanto estamos olhando para isso e tendo atenção, né, a essa complexidade mesmo, mas que se a gente não falar sobre, a gente não transforma. Fechamos? Pessoal, rapidamente, só deixar o contato de vocês, onde que o pessoal te acha, e a gente finaliza aqui o nosso grande painel, que poderia ter uma parte 2, gente. Eu já deixo o convite. Aceito. Quem quiser, a gente continua lá no Petit Comitê. Deixa o arroba aí rapidinho para a gente encerrar. Quer começar? Meu Instagram é @deatenuta, ou sou Maturi, e o LinkedIn Andrea Tenuta e Maturi, a empresa. Gente, eu sou mais modesta, eu estou só no LinkedIn, tá? Isabelle Quirino. Lá vocês me encontram, a gente pode se conectar e esticar essa prosa, que foi muito boa, né? Boa. Nossa, que bom. Bom, eu estou no Instagram e também no LinkedIn como Lu Nunes. E eu sou Lu Lancerotti em qualquer lugar em que vocês procurarem. Maravilhosa. Bom, Lancerotti com 2 T's e I no final. E R, hein, gente, não é Lancelotti, né? Lancerotti. Tem a Luciana Lancelotti, que é famosíssima, não sou ela, não. Bom, e para fechar, gente, @FalaTUCCI, FalaTucci no Instagram, Vitor Lambertucci, ou Profissas no LinkedIn, @SomosProfissas no Instagram. A gente também está com a nossa salinha ali do lado. Quem quiser bater um papo, falar de tendência de RH, falar de inclusão, vai ser um prazer receber vocês. Nossa equipe está aqui de rosinha com a logo da Profissas. Muito obrigado, viu? Um agradecimento especial a toda a equipe, né, do grupo Top RH, do RH Top Talks, por nos permitir estar aqui, fazer esse painel tão incrível. Eu aprendi demais, espero que vocês tenham aprendido também. E seguimos em contato, fazendo a transformação que a gente busca para o mercado. Não fiquem por aqui, que ainda vai ter painel com o Tadeu, que está aqui na frente. A gente vai ter representante da Udemy, pessoal aqui falando sobre educação corporativa, tendências. Vai ser muito legal também. Obrigado, gente. Pessoal, a gente está com um veículo que está impedindo, acredito eu, um carro sair. Não sei se é de vocês. A placa é QXD 3A52. Se for de um de vocês, por favor, corra lá para a gente poder ajudar quem está querendo sair. Lembrando que todo o conteúdo do RH Top Talks estará disponível a partir de amanhã no canal do RH para você no YouTube, para ver, rever e compartilhar.
Vamos fazer uma pequena pausa para um cafezinho? Quem está por aqui no presencial, aproveite para visitar os nossos espaços dos nossos patrocinadores, Odontoprev, Comunix, Adeco, e também dos nossos apoiadores, Atados e Profissas. E você que está online, aproveite para visitar os espaços de networking digital, isso mesmo. E não esqueçam de passar pela sacola com brindes da Odontoprev, Adeco, Wellhub e WeConnect. A pausa é rápida, mas dá tempo. A gente volta em 20 minutos. Até daqui a pouco.